Bom, o Ion já deu uma brechinha, mas eu venho de uma família católica, né? Não muito praticante, mas a minha avó era. E foi ela que me levou nas aulas de catecismo, acho que era assim que chamava, já nem lembro mais. Mas foi ela que me levou para as aulinhas e foi ela que me fez fazer a primeira comunhão também, né? Mas foi bom, porque nessa época começaram os meus grandes questionamentos. E eu lembro, assim, um que eu tenho... Alguns eu já esqueci, mas outros ficaram marcados, e graças a Deus o Senhor os respondeu todos depois. Mas um que eu tenho bem marcado é quando a gente estava se preparando para fazer a primeira comunhão no domingo. Disseram, na preparação, disseram que eu tinha que ir lá para o padre confessar os meus pecados. E esse era um questionamento que eu tinha. Por que eu tinha que confessar os meus pecados para o padre? Por que eu tinha que entrar lá na salinha dele e confessar para ele os meus pecados? Porque ele era um homem normal, podia não casar, mas o pecado não estava só ali, né? Então, por que eu tinha que falar para ele? Mas tudo bem, eu realmente era pré-adolescente, e a gente faz o que mandam, enfim. Mas isso ficou bem marcado. E eu lembro que eu fiz a primeira comunhão, depois não fui uma frequentadora da igreja nem nada, mas eu lembro que eu saí de lá e falei para minha mãe: crisma não, tá? Só acabou aqui. E a minha mãe falou: tudo bem. Depois, não passou muito tempo, não, acho que foram uns 2 anos mais ou menos, eu já estava no colegial, que é o ensino médio de vocês. Tá vendo como eu sou antiga também? E aí eu conheci, tive no ensino médio, lá no Objetivo, 2 amigos que eles eram da Vila Mariana. E eu ouvia sempre eles falando, não só de Jesus, mas assim, do ambiente convidativo que era para um adolescente estar na igreja. E eu não conhecia isso, porque o pouco que eu tive de convívio lá na igreja, no tempo de catecismo, não era assim, né? Na verdade, a gente tinha uma salinha e só passava pela igreja assim, para algumas coisas. E aquilo me deu curiosidade, né? Até que um dia, um desses amigos me convidou para ir numa cantata jovem de Natal, lá na Vila Mariana. Era 3 de dezembro. Eu tinha acabado de fazer um vestibular, estava morta. Mas eu fui. Minha mãe nem entendeu muito bem. Ela falou: mas como assim? Você está morta? Você chegou com fome, com tudo? Vou. Me arrumei e fui. E de lá para cá foram 32 anos. Então, eu também sou antiga. Quando eu cheguei na vila, para mim foi um bálsamo, porque com o tempo e na palavra, todos os meus questionamentos foram sendo respondidos, né? Todos. Hoje eu posso dizer que daquele tempo, todos os meus questionamentos foram respondidos. Claro que outros aparecem, mas hoje eu sei aonde buscar, com quem falar. Então, para mim, isso já é... Quando meu filho me pergunta, eu sei a quem recorrer, a quem nós recorremos, né? O quanto termos essa palavra, a palavra de Deus, é importante, porque aqui a gente encontra todas as nossas respostas, os nossos questionamentos, a calma para as nossas aflições, porque nós não estamos isentos delas, muito pelo contrário, mas a gente tem o grande amigo que é conosco em toda e qualquer situação. E isso, para mim, é para sempre, né? É para sempre, como a gente cantou, a gente tem essa certeza da eternidade. Bom, eu acho que, sei lá, se eu devo ter voltado à Igreja Católica, casamento, e não lembro de mais algumas vezes, talvez, naqueles city tours que a gente faz, né? Que a gente vai conhecer, mas não lembro mesmo. E eu lembro que uma coisa que... Vocês vão entender por que eu estou falando isso, mas uma coisa que, apesar dos meus pais não serem frequentadores da igreja, eles sempre
No começo, claro, eles fizeram muitos questionamentos em relação a eu estar mudando, acharam que era coisa de adolescente, mas sempre me respeitaram muito. E eu dou graças a Deus a isso, porque minha família sempre me apoiou muito. Eu nunca vi eles me impedindo de estarem na igreja, e hoje eles são muito respeitosos com relação à minha educação, em relação ao Gabriel, né? A minha educação dele estar aqui, dele estar aos domingos aqui. Minha mãe assim tem a preocupação de, quando vai fazer alguma coisa de domingo, perguntar se vocês têm alguma coisa na igreja, dá para fazer, não dá para fazer. Então, isso assim, eu sou muito grata, porque eu sei que tem gente que tem muita dificuldade quando a família não é. E minha mãe falou para mim, acho que uma das primeiras vezes que ela foi, ela falou: nossa, vocês são tão alegres, tão sorridentes, o culto de vocês é tão gostoso, né? Eu lembro, numa cantata, ela perguntou assim: quem é muitos de vocês aqui conhecem, quem é aquela loira que canta assim com tanta alegria? Aí eu falei: Andréa Pavel. Ela realmente cantava assim com um sorriso no rosto, né? Todos, mas ela chamou a atenção da minha mãe. Depois eu fui apresentá-la e tudo. E mais recentemente, eu acabei tendo que voltar na mesma igreja que eu fiz a primeira comunhão, por um motivo não muito feliz. No 20 de novembro, no feriado de 20 de novembro, uma amiga irmã mesmo, aquela que... uma amizade de mais de 30 anos. Eu conheci ela quando eu tinha 10 anos, na quarta série, acho que era. E ela faleceu, de um modo meio repentino, aquelas coisas que eu acho que eu nem ouso perguntar para Deus por quê, porque Ele tem o propósito dele. Mas quando eu recebi a notícia, eu estava assim, a menos de 40 minutos da cidade do meu pai, que é já limítrofe com Minas Gerais. Já tinha sido uma viagem cansativa, eu estava muito cansada. Minha mãe ainda perguntou: você quer voltar? Eu falei: ela não está mais lá. Né? Eu creio, sinceramente, com tudo que a gente já havia conversado, falado, de tudo que eu já tinha falado do Senhor Jesus para ela. Uma vez na minha casa mesmo, numa reunião com o Ion e outros amigos, ela aceitou o Senhor. Enfim, ela não tinha uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, mas eu creio que em breve a gente vai poder se reencontrar. Mas a família dela não, né? Então eu não voltei. Foi um feriado bem diferente do que eu tinha planejado, mas com certeza já era um feriado planejado pelo Senhor. Foi um feriado bem triste, apesar de estar com família que eu não via há anos. Mas, enfim, eu não voltei e fui na missa de sétimo dia, em consideração muito à família. Nós frequentamos a casa uma da outra, como eu disse, por mais de 30 anos, e eu não tinha tido a oportunidade de dar um abraço no pai, na tia, que praticamente a criou. A mãe já é falecida, o irmão, as sobrinhas, que eram como se fossem filhas dela. Enfim, e eu fui. E como era a mesma igreja, assim, fazia muitos anos mesmo que eu não entrava, apesar de ser bem perto da minha casa. Eu não sei quantos já foram numa missa, mas a missa de sétimo dia, primeiro, que não tem muita diferença de uma missa normal, né? Eles lembram os nomes das pessoas que faleceram há 7 ou há 30 dias, mas é uma missa normal. Se você entrar na missa, você não sabe que é uma missa de sétimo dia. E tem muito senta, levanta, né? E num desses eu falei: eu estava cansada, já tinha um dia inteiro de trabalho, eu resolvi sentar e fiquei orando pela família da Fabiana, da minha amiga. E tinha mais, acho que umas 2 ou 3 famílias só de enlutados, realmente. E eu comecei a olhar as pessoas, o semblante das pessoas, olhei a igreja, estava muito diferente do que eu lembrava. E olhando o semblante, assim, 2 coisas que me chamaram a atenção. O semblante, que era triste. Então, assim, era entendível que a gente tivesse as famílias enlutadas estivessem com esse semblante, né? Óbvio, triste, saudoso, ok. Mas as outras pessoas estavam numa missa normal, e é muito diferente do da gente, né? A gente aqui, a gente está aqui para adorar o Senhor, a gente está alegre, a gente tem certeza de que Ele vai voltar, como a gente cantou, e a gente vai estar com Ele para a eternidade nos céus. Isso me chamou a atenção. E a outra coisa, não tinha Bíblia, gente. Não tem Bíblia. A gente não lê a Bíblia, a gente não abre a Bíblia, a gente não ouve aquele barulhinho que o Ion fala tanto: tragam as suas Bíblias. A gente não ouve isso. E isso faz uma falta, faz uma diferença, que só
estando lá naquele momento que você dá aquele valor mesmo. E, bom, enfim, eu estava pensando nessas coisas e, de repente, eu ouvi o padre falando assim: nós estamos aqui para o sacrifício da Santa Missa. Aí fez assim, pim, caiu a fichinha. Sacrifício. A cara das pessoas ali era de quem estava num sacrifício. E isso me levou, inclusive, a um dos meus questionamentos já respondidos. Eu não estou num sacrifício, porque o Senhor Jesus já fez todo o sacrifício por mim. Ele morreu naquela cruz por mim, Ele suportou aquela cruz por mim, por nós. Então, eu não tenho motivo eu tenho tristezas, eu tenho dificuldades, eu tenho aflições, mas essa alegria que nós temos aqui, ela pode até no dicionário estar como sinônimo de felicidade, mas é diferente. Essa alegria que nós temos essa alegria porque o Senhor, quando morreu naquela cruz, foi posta uma alegria para Ele, que era a certeza da eternidade com o Pai e da comunhão conosco, que é o que Hebreus fala. Né? Eu vou ler para a gente, porque eu lembrei desse texto e eu achei bem propício. Está em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa alegria que o Senhor Jesus, que foi posta ao Senhor Jesus quando Ele suportou a cruz por nós e morreu por nós, é a alegria que hoje nós temos na certeza da nossa salvação, na certeza do encontro breve com Ele e da morada com Ele na eternidade, né? E assim, quando eu saí da igreja, lá da missa, eu entrei assim no meu carro e eu agradeci porque eu conheço a verdade vos libertará, né? Eu sou livre. Eu não preciso mais de fazer nada, né? Uma outra coisa que me incomodava eram as penitências. Eu falei, por que eu tenho que sair daqui e ficar rezando, né? Não sei quantas Ave Marias, salve Rainha, credo, enfim. São orações decoradas e enfim, sem muito sentido, e o Senhor Jesus já pagou o preço. O preço todo foi pago naquela cruz, eu não preciso pagar mais nada, né? O que eu tenho, o que eu recebi é de graça. Então eu agradeci muito, muito mesmo, não só por mim, mas porque meu filho teve o privilégio de nascer já conhecendo a verdade, né? Com as dúvidas, com os questionamentos dele, que são salutares, e ele vai, ao longo da vida dele, ele vai sanear e sanar todos esses questionamentos, mas na palavra, na intimidade com o Senhor Jesus, que vai depender dele também, mas por mim, porque um dia eu estive triste, com um pesar no meu coração, por não saber hoje a verdade, por não saber, por não conhecer o caminho, a vida, mas hoje eu posso dizer que eu conheço a verdade, o caminho, a vida, que eu sou livre em Jesus, e dá graças por isso, né? Então, assim, o principal que eu queria deixar para vocês é essa alegria, independentemente da dificuldade, dos problemas. Primeiro que nós temos a certeza da presença do Senhor conosco em todo o nosso caminhar. E essa alegria que nós podemos e devemos sentir mesmo, porque é a certeza que nós temos dele conosco. Independentemente, a gente pode até estar um pouquinho triste, mas lá dentro, no nosso coração, a gente tem essa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? É o que Neemias nos ensina. E a gente precisa dessa força, inclusive, para a gente passar por essas dificuldades, por esses problemas, por essas tribulações que nós passamos e que Ele disse que nós passaríamos, mas Ele conosco, e não nós sozinhos, que é uma grande diferença, né? Até a minha pré-adolescência, e adolescência mesmo, porque eu já estava com os meus quase 17 anos, eu passei sozinha. Todos os meus questionamentos eram sozinhos. As respostas que eu tinha, às vezes, era falta de fé. Eu falei,
Nossa, e aí, o que eu faço com isso, né? Não responde muita coisa. Mas, então, eu queria deixar para vocês essa alegria. Às vezes, o Natal, que está se aproximando, é um momento de tristeza para alguns. Mas que vocês tenham a certeza de que pode ser até um momento de tristeza, um momento de saudade, mas é um momento de alegria, porque Ele nasceu e Ele morreu para nos salvar, para nos libertar nele e nos garantir a vida eterna com Ele. Que os nossos questionamentos sejam respondidos na palavra de Deus, nele, em oração, porque lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, também diz que as 3 atitudes do cristão, que todo cristão deve ter, é a alegria, que não é por acaso que também está lá no um dos gominhos do fruto do Espírito, né, crianças que estão aqui, é o fruto, né, ele tem vários gominhos, e também, as outras 2, é oração, que também faz toda a diferença, gente, saber que a gente pode orar e falar com o Pai diretamente, sem nenhum mediador, sem nenhum intermediário, e ação de graças, né? E foi isso que eu fiz quando eu entrei no meu carro, agradeci muito por hoje, por todo esse tempo, e porque meu filho conhece a verdade também e é livre nele. E eu lembrei depois, fazendo o estudo, colocando as minhas coisas aqui no papel, que recentemente a gente aprendeu sobre Salmo 32, que fala da alegria. E fala que a alegria é bênção. E é bênção bênção e é fruto dos lábios que confessam os seus pecados ao Senhor Jesus e que creem nele como seu Senhor e Salvador. Uma palavra breve, gente, mas que para mim foi muito significativo poder sair de uma missa de 7º dia da perda de uma grande amiga, agradecendo ao Senhor Jesus porque eu sou livre. E eu creio que ela seja também, e que em breve a gente vai se encontrar. E que a minha família um dia possa ser livre. E não só encontrar, quando vai ao culto, porque eu convido, essa alegria. Mas poder acordar e dormir com essa alegria no coração. Nessa certeza de que o Senhor Jesus é o nosso tudo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, porque o Senhor em Ti nos deu liberdade, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso caminho, é a nossa vida, é o nosso tudo, é a nossa única opção. E obrigada porque o Senhor é a nossa alegria também. É a nossa força, mas é a nossa alegria. E que essa alegria nunca saia dos nossos corações. E, em especial, Pai, aqueles que não te conhecem, que possam vir a te conhecer, que possam ter a certeza dessa alegria. E essa noite, na cantata, eu quero te pedir para que vidas que estejam aqui, que não te conheçam, possam ser transformadas e possam sair daqui com um coração grato, sabendo que podem orar a Ti e com essa alegria, com a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor voltará para nos buscar e que nós moraremos contigo na eternidade, por toda a eternidade. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.